Prosseguindo com a leitura de Capitães da Areia, Jorge Amado, texto de 1937. Ponto das Pitangueiras. Esperavam que o guarda andasse. Esperavam que o guarda andasse. Este demorou olhando o céu, mirando a rua deserta. O bonde desapareceu na curva. Era o último dos bondes da linha de Brotas naquela noite. O guarda acendeu um cigarro. Com o vento que fazia, gastou 3 fósforos. Depois suspendeu a gola da capa, pois havia um frio úmido que o vento trazia das chácaras onde balouçavam mangueiras e sapotizeiros. Os 3 meninos esperavam que o guarda andasse para poder atravessar de um lado para o outro da rua e entrar na travessa sem calçamento. O querido de Deus não tinha podido vir. Toda a tarde tinha passado na porta do mar, esperando o homem que não veio. Se ele tivesse vindo, seria mais fácil, pois com o querido de Deus ele não ia discutir, mesmo porque devia muita coisa ao capoeirista. Mas não tinha vindo. A informação fora errada, e o querido de Deus já tinha uma viagem acertada para essa noite. Ia a Itaparica. Durante a tarde, num terreninho que havia no findo da porta do mar, fizeram treinos do jogo capoeira, brincaram a capoeira. Manifestaram a arte capoeiragem. O gato prometia ser, com algum tempo, um lutador capaz de se pegar com o próprio querido de Deus. Pedro Bala também tinha muito jeito para coisa, lutava bem. 2, 3. O menos ágil era o negro João Grande, muito bom numa luta onde pudesse empregar sua enorme força física. Assim mesmo, aprendia o bastante para se livrar de um mais forte do que ele. Quando se cansaram, passaram para a sala. Pediram 4 pingas e o gato sacou um baralho do bolso das calças, um velho bar sebento de canas muito grossas. O querido de Deus afirmava que o homem viria. O camarada que lhe dera a informação era um sujeito seguro. Era negócio para render muito dinheiro. E o querido de Deus preferia chamar os capitães da areia, seus amigos, a chamar um dos malandros locais. Sabia que os capitães da areia valiam mais que muitos homens e tinham a boca calada. Trabalhavam na miúda, na manha, na maciota, no miúdo. A porta do mar estava quase deserta àquela hora. Somente 2 marinheiros e um baiano bebiam cerveja ao fundo, conversando. O gato pôs o baralho em cima da mesa e propôs: "Quem topa uma ronda? Vamos de uma rodada?" O gato chamou o jogo. "Quem topa uma ronda?" O querido de Deus pegou no baralho. "Tá mais que marcado, seu gato. Um baralhinho bem velho, hein? Se tu tem outro, eu não me importo. Não, vamos com esse mesmo." Começaram o jogo. O gato descobria 2 cartas na mesa, os outros apostavam numa, a banca ficava com a outra. A princípio, Pedro Bala e o querido de Deus ganharam. João Grande não estava jogando. Conhecia demais o baralho do gato. Só fazia espiar, rindo com seus dentes alvos. Quando o querido de Deus dizia que estava com sorte neste dia, porque era o dia de Xangô, seu santo. Sabia que a sorte seria só no princípio e que quando o gato começasse a ganhar, não pararia mais. Certo momento, o gato começou a ganhar. Quando ganhou a primeira, disse com uma voz meio triste: "Também já era tempo, estava com o peso da mãe.
estava carregado, estava com o peso da gota serena. Já era tempo, estava com o peso da mãe. João Grande abriu mais ainda seu sorriso. O gato ganhou de novo. Pedro Bala se levantou e recolheu os níqueis que havia ganho. O gato olhou desconfiado. Tu não vai botar nada agora? Agora não, que vou mijar. E foi para os fundos do bar. O querido de Deus ficou perdendo. João Grande ria e o capoeirista se afundava. Pedro Bala tinha voltado, mas não jogava. Ria com João Grande. O querido de Deus passou tudo quanto tinha ganho. João Grande disse entre os dentes: vai entrar no capital. Ainda estou perdendo, falou o gato. Reparou que Pedro tinha voltado. Tu não arrisca mais nada? Não vai na dama? Tô cansado de jogar. E Pedro Bala piscou para o gato, como que dizendo que ele se contentasse com o querido de Deus. O querido de Deus passou 5.000 réis do capital. Só ganhara 2 vezes durante as últimas jogadas e estava meio desconfiado. O gato abriu o baralho na mesa. Puxou um rei e um 7. Quem vai? Perguntou. Ninguém foi, nem mesmo o querido de Deus, que olhava o ar. Baralho muito desconfiado. Esse baralho tá viciado. O gato perguntou: tá pensando que tem treta? Pode espiar. Eu faço jogo limpo, sou honesto. João Grande soltou uma daquelas suas gargalhadas escandalosas. Não aguentou. E segue-se o texto. O querido de Deus passou 5.000 réis do capital. Retomarei para prosseguir. O querido de Deus passou 5.000 réis do capital. Só ganhara 2 vezes durante as últimas jogadas e estava meio desconfiado. O gato abriu o baralho na mesa, puxou um rei e um 7. Quem vai? Perguntou. Ninguém foi, nem mesmo o querido de Deus, que olhava o ar. Baralho muito desconfiado. Esse tá viciado. O capoeirista só tá observando. Esse negócio tá errado. Estou sendo passado para trás. O gato perguntou: tá pensando que tem treta? Pode espiar. Eu faço jogo limpo. Tá pensando que eu sou ladrão? João Grande soltou uma daquelas suas gargalhadas escandalosas. Pedro Bala e o querido de Deus riram também. O gato olhou para João Grande com raiva. Esse negro é burro como uma porta. Tu não tá vendo? Tu não tá vendo? Mas não completou a frase, porque os 2 marinheiros baianos, que já miravam o jogo há bastante tempo, se aproximaram. Um deles, o mais baixo, que estava bêbado, falou para o querido de Deus: pode-se entrar nesta brincadeira? A banca é desse moço. Os marinheiros olharam desconfiados para o menino. Um deles cutucou o outro com o cotovelo e murmurou qualquer coisa ao ouvido. O gato riu para dentro, porque sabia que ele estava dizendo que seria fácil demais arrancar o dinheiro daquela criança. Se abancaram os 2, e o querido de Deus achou estranho que Pedro Bala se abancasse também. João Grande, no entanto, não só não achou estranho, como se abancou também. Ele sabia que era preciso tapear os marinheiros, e então era necessário que a gente do grupo perdesse também. Os marinheiros, do mesmo modo que tinha acontecido com o querido de Deus, começaram ganhando. Mas durou muito pouco a aragem da sorte.
E, em breve, só o gato ganhava dos 4. Pedro Bala soltava aclamações. Esse gato, quando tem sorte, é um caso sério. Esse gato, quando tem sorte, é um caso sério. Também, quando dá de perder, perde a noite toda, replicou João Grande, e esta sua réplica deu grande confiança aos marinheiros sobre a honestidade do jogo e a possibilidade de a sorte virar. E continuaram a jogar e a perder. O baixo só dizia: a sorte tem que virar, a sorte tem de virar. O outro, que tinha um bigodinho, jogava calado e cada vez apostava mais alto. Também Pedro Bala subia o valor das suas apostas. Certa hora, o de bigodinho virou pro gato. A banca topa 5.000? A banca topa 5.000? Ousado. O gato coçou o cabelo cheio de brilhantina barata, aparentando uma indecisão que os companheiros sabiam que não possuía. Vá lá, topo sim. Só para dar meio de você livrar teu prejuízo. Só para dar meio de você livrar teu prejuízo. Vou te dar uma chance, cabra. Vou aliviar o teu preju. O de bigodinho apostou 5.000. Ousado. O de bigodinho apostou 5.000. O baixo foi com 3.000 réis. Foram ambos num ás contra um valete da banca. Pedro Bala e João Grande foram no ás também. O gato começou a virar as cartas. A primeira era o 9. O baixo batia com os dedos, o outro puxava o bigodinho. Veio em seguida um 2 e o baixo disse: agora é o ás. 2, depois 1. E batia com os dedos, muito ansioso. Mas veio um 7 e depois um 10, e então veio um valete. O gato arrastou a mesa, enquanto Pedro Bala fazia uma cara de grande aborrecimento e dizia: amanhã, quando o peso te pegar, tu vai ver que te arraso todo. O baixo confessou que estava limpo. O de bigodinho meteu as mãos nos bolsos. Tô só com os níqueis para pagar a cerveja. O garoto é um braço. Se levantaram, cumprimentaram o grupo e pagaram a cerveja que tinham bebido na outra mesa. O gato os convidou a voltarem no outro dia. O baixo respondeu que o navio deles saía aquela noite para Caravelas, só quando voltasse. E se foram, de braço dado, comentando a pouca sorte. O gato contou o lucro, sem juntar o dinheiro que Pedro Bala e João Grande haviam perdido. Existia um lucro de 38.000 réis. O gato devolveu o dinheiro de Pedro Bala, depois o de João Grande. Ficou 1 minuto pensando, meteu a mão no bolso, tirou os 5.000 réis que o querido de Deus havia perdido anteriormente. Perdão, relerei. O gato devolveu o dinheiro de Pedro Bala, depois o de João Grande. Ficou 1 minuto pensando, meteu a mão no bolso, tirou os 5.000 réis que o querido de Deus havia perdido anteriormente. Toma, batuta, tinha trapaça na jogada. Eu não quero embolsar teu cobre. O querido de Deus beijou a nota com satisfação, bateu a mão nas costas do gato. Tu vai longe, menino. Tu pode enricar com essas tretas. Mas o sol se punha e o homem não vinha. Eles pediram outra pinga e o texto segue. Mas o demais será leitura para um próximo vídeo. É isso. Capitães da Areia, Jorge Amado, texto de 1937, fase do modernismo brasileiro. Estamos lendo sobre a literatura brasileira numa perspectiva histórica, para conjugarmos tal saber com outros saberes, a história do Brasil, a transição do século XIX para o século XX,
a Semana da Arte Moderna, as mudanças das concepções subjetivas dos intelectuais que escreviam à época e viam muitas mudanças sociais e políticas no Brasil. É o Brasil em mutação rápida, do Império para a República, da República da Espada para a República Café com Leite, da República Velha para a Era Vargas, e revoluções acontecendo, rupturas, descontinuidades em termos de poder e em termos de economia política também. E tudo isso está sendo observado pelos intelectuais, e os intelectuais escrevem. Por isso estamos trazendo as compreensões sobre a literatura brasileira. E em Capitães da Areia vemos um texto singular da fase do modernismo, assim como Vidas Secas de Graciliano Ramos, texto de 1938. É isso, década de 30 do século passado. Época de muitas transformações no Brasil, transformações culturais, transformações políticas, transformações econômicas, transformações demográficas. É o Brasil caminhando para no futuro deixar de ser eminentemente rural e se tornar urbano e industrial. É o que acontece na época do governo de Juscelino Kubitschek. Vejam como os conhecimentos vão se vinculando a outros conhecimentos que estamos trazendo aqui. É isso, Deus é bom. Maravilhemo-nos com a graça de Deus, a graça de escrever, a graça de ler e a graça de refletir. É isso, moçada da Escola de Campeões. Deus é maior. Um abraço, meus amados amigos. José Vitor Marques de Souza e Pedro Henrique Rodrigues Agostinho. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe. Caminhem na luz e assim fazendo, as bênçãos de Deus perseguirão a vida de vocês. Um abraço, meus amigos. A paz do Senhor. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.